começar essa noite já com visita especial. Mas aquela visita que não faz fofoca, aquela visita que não fala mal de ninguém. Que coisa mais linda, todo mundo de banho tomado, de cara boa. E o quê? Vem me visitar aqui em casa. Vem para experimentar de graça, da graça de Deus, que é abundante em meu lar. Vem pra tomar café com a gente. Vem porque a água já tá quente. Nosso prazer é receber nossos irmãos. Eu disse vem porque não tá faltando nada. E mesmo quando o dinheiro acaba, Deus não nos deixa sem ter o que comer. Vai ser bom demais poder te receber. Ó a dica aí, ó. Mas não vem pra julgar, murmurar nem fofocar. Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar. A nossa alegria é contar tudo que Deus fez. Vem que você vai ser abençoado também. Vem pra orar, sorrir e adorar. Se você vier, eu sei que vai se alegrar. Aqui em nossa casa reina a presença de Deus. Tudo vem dele, é por ele, para ele. Ele é o dono do nosso lar. Aqui, gente, ó, pra essa canção eu quero convidar um amigo e também um vizinho, e eu sempre tenho a alegria de receber na minha casa. E hoje recebam ele com palmas. Meu amigo Josué dos Anjos. Vamos cantar, Léo? Bora! Se você conhece, cante comigo. Vem me visitar aqui em casa. Vem pra experimentar de graça, da graça de Deus, que é abundante em meu lar. Vem pra tomar café com a gente. Vem porque a água já tá quente. Nosso prazer é receber nossos irmãos. Ó que eu vou, hein? Eu vou. Vem porque não tá faltando nada. Quando o dinheiro acaba, Deus não nos deixa sem ter o que comer. Vai ser bom demais poder te receber. E aí, Josi? Mas não vem pra julgar, murmurar nem fofocar. Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar. Nossa alegria é contar tudo que Deus fez. Vem que você vai ser abençoado também. Vem pra orar, sorrir e adorar. Aqui em nossa casa reina a presença de Deus. Tudo vem dele, é por ele, para ele. Ele é o dono do nosso lar. Não vem pra julgar, murmurar nem fofocar. Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar. Nossa alegria é contar tudo que Deus fez. Vem que você vai ser abençoado também. Vem pra orar, sorrir e adorar. Se você vier, eu sei que vai se alegrar. Aqui em nossa casa reina a presença de Deus. Tudo vem dele, é por ele, para ele. Ele é o dono do nosso lar. Dono do nosso lar. Dono do nosso lar. Glória a Deus. Obrigado, aleluia. Está começando mais o meu, o seu, o nosso programa Aos Pés da Cruz. Programa que tem como intuito, objetivo, levar a sua vida, levar até a sua casa a presença de Deus, a presença de Jesus. E hoje um programa muito especial. Hoje nós vamos refletir um pouco, sobre a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem algo muito grande a fazer no nosso meio nessa manhã. Antes disso, eu quero trazer uma reflexão para você nessa manhã. Uma reflexão na qual muitas vezes nós estamos andando para lá, andando para cá, inquietos, E a palavra de Deus, irmãos, ela diz que em Salmos, o salmista Davi diz que muitas são as aflições do justo, e o Senhor livra de todas.
Nós estamos vivendo em um tempo muito aflito, nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão desesperadas, né? Em virtude da pandemia, que tem causado muitos danos à nossa economia, ao sistema de saúde, e isso tem afetado o nosso espírito, isso tem afligido, né, a nossa alma. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, que muitas são as aflições, mas o nosso Deus livra de todas. O Senhor livra de todas as aflições. Não importa o que você está passando, meu irmão, o que você está enfrentando, minha irmã. O que importa é que o nosso Deus, Ele está batalhando contigo, Ele está contigo, Ele nunca te abandonou. Amém? Essa é a pequena reflexão que eu tenho hoje, um programa na qual eu quero falar um assunto muito sério com você, um assunto na qual muitas vezes nós não paramos para pensar, né? E isso também está caracterizado na questão relacionada à volta de Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Tudo isso que está acontecendo nada mais é do que os princípios de dores, ou seja, algo está nascendo, algo está por vir. E então é preciso que você se atente hoje. E esse programa vai ser um programa de alerta, um programa na qual eu vou alertar você, uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. Estava até pensando em ministrar lá na nossa igreja, né? Eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos, nossa congregação lá no Jardim Mariana 2. Eu estava até pensando em dar essa palavra para os nossos irmãos, mas aprove a Deus, né, essa oportunidade de estar aqui hoje, nessa manhã. Você tem todo o prazer de estar aqui comigo, eu tenho todo o prazer de estar com você. E se você quiser estar comentando aqui na live, pedindo oração, a gente vai estar orando no final desse programa. Mas eu gostaria de meditar uma palavra com você. Deus me deu uma palavra nessa semana e eu gostaria de meditar essa palavra no teu coração. Amém? Então, você que está com a Bíblia aí, né? Você que tem uma Bíblia perto, pega a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. E eu quero ler a palavra do Senhor que está no livro de Jó, capítulo 40, a partir do verso 6. Livro de Jó, capítulo 40, verso de número 6. E diz assim: de dentro da tempestade, o Senhor falou a Jó: prepare-se como simples homens, pois ainda tenho outras perguntas a fazer e quero que você me responda. Você ainda vai querer colocar em dúvida a minha justiça para demonstrar que você é justo? Você ainda compara a sua força com a de Deus? E a sua voz pode trovejar como a dele? Então vista-se de glória e de grandeza e enfeite-se com majestade e honra. Use a sua grande ira e ore para os pecadores orgulhosos e dê a ele o castigo merecido. Sim, humilhe os orgulhosos e destrua os perversos onde eles estiverem. Destrua e enterrem juntos os orgulhosos e os perversos. Então eu mesmo reconhecerei que você tem o poder e justiça para salvar-se sozinho. Observe bem, agora preste atenção. Observe bem o behemote. Eu criei esse animal quando criei você. Ele come ervas como um boi. A força dele está nos seus lombos, nos músculos da sua barriga. A sua cauda balança como o cedro, e os tendões de suas pernas são duplamente trançados. Os seus ossos são duros como bronze, e o seu esqueleto firme como se fosse feito de ferro. Ele é minha obra-prima,
Só eu, seu Criador, sou capaz de vencê-lo. Ele come o capim que nasce nos montes, onde pastam felizes os animais selvagens. Ele se deita debaixo das plantas que nascem nos rios e lagos e se esparrama no lodo e na lama. Os lotos e os juntos lhe dão sombra quando se deita. E ele não fica em dificuldade quando os rios transbordam, e nem mesmo quando há terríveis enchentes no Rio Jordão. Ninguém é capaz de prendê-lo quando ele está olhando, e nem mesmo furar o seu nariz com um anel de ferro e puxá-lo como uma corda. Amém? Glória a Deus por essa palavra gloriosa, né? Essa palavra que está em Jó, capítulo 40, eu li no verso 6 até o final, verso 24. Meus irmãos, há uns 3 anos atrás, eu estava pesquisando na internet, e é uma dúvida muito comum, né, que nós temos quanto à questão da ciência. E a ciência, né, a ciência, ela na escola, a ciência que nós aprendemos na escola, que é a matéria ciências, ela nos ensina que a Terra ela foi dividida entre eras, né? Era paleontítica, era mesozoica, várias eras. E a gente sempre foi ensinado que os dinossauros, né, os famosos dinossauros, muito famosos hoje, né, através de filmes, né, através de gravuras, eles foram, né, a ciência diz que eles existiram antes do homem, que o homem veio muito tempo depois. E eu sempre, assim, eu nunca assimilei essas ideias, né, porque a Bíblia diz, o que a ciência diz é o seguinte: a ciência diz que os dinossauros existiram muitos anos antes do homem, né? Que eles foram extintos. E a hipótese, olha só a palavra, hein? Hipótese mais provável é que veio um meteoro e acabou com a vida dos dinossauros, né? Existindo apenas alguns animais. E o mais interessante de tudo isso, irmãos, é que o homem veio depois. É isso que a ciência diz em uma análise superficial, tá? E um certo dia, uns 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, os irmãos vão entender o porquê que eu li esse texto. Há uns 4 anos atrás, eu estava pesquisando na internet e de repente eu conheci um físico cristão, um nome Adalto Lourenço. Adalto Lourenço, né? Ele é um físico, né? Cientista. E a vida dele, o norte que ele tem, o objetivo que ele tem, é de provar por meio da ciência que a Bíblia, ele diz que a ciência e a Bíblia podem andar lado a lado. Existe, né? Tanto para o lado dos cristãos como para o lado dos cientistas. A gente imagina que há um embate, que há um combate, que há um conflito. Mas não. Eu entendo, irmãos, que a ciência, ela nada mais é do que a confirmação daquilo que Deus fez, né? Embora haja muitas hipóteses, embora haja muitas teorias que vão contra a Bíblia, né? Mas é preciso entender que também a ciência confirma muitas coisas que a Bíblia diz. E uma das grandes perguntas que muitas vezes as pessoas nos fazem é quanto à questão dos dinossauros. Se os dinossauros existiram ou não, e não sei o que e tal. E isso sempre foi minha dúvida. E o Adalto Lourenço, ele tem uma palestra que você pode estar vendo no YouTube, né? E também existe uma ala científica também que apoia essa hipótese também, né? Que na verdade é uma verdade. E que os homens conviveram com os dinossauros. Aí você pode até se assustar, mas como isso, pastor?
né? É importante frisar que a palavra dinossauro, ela foi cunhada, ela é moderna, ela não é uma palavra antiga, né? Ela é uma palavra moderna de 1780 e 1800 para cá. Mas, olha só, preste bem atenção no que eu vou dizer. Se nós pegarmos os livros antigos, os registros antigos de todos os povos que já viveram aqui na Terra, a gente vai ver, se você for pesquisar, você vai pesquisar descrição de animais, né? De animais assim estranhos, que hoje a gente não conhece. Nós só conhecemos esses animais através desses registros antigos. Por exemplo, na China, um animal muito comum, que é muito descrito lá, é o dragão. A gente sabe que o dragão não existe no nosso mundo, vamos dizer assim, na nossa ciência moderna, não tem dragão voando. Mas na China a gente vê, da onde que eles criaram esse conceito de dragão, né? Na Escócia, lá tem um lago chamado Lago Ness, né? E lá há uma história que é o monstro do Lago Ness, né? Que muitas pessoas no passado já viram esse monstro. Na África há desenhos, né, de grandes lagartos, né, na qual se assemelham, né, as descrições dos dinossauros. E é importante frisar também, irmãos, que tudo que a gente conhece sobre os dinossauros, é a questão do, vamos dizer assim, são reprodução gráfica. Ninguém sabe, escuta o que eu estou falando, ninguém sabe como era um dinossauro. Ninguém sabe. Tudo que nós vemos em filmes, em desenhos, nos livros de ciências, é fruto da imaginação humana. Aquilo, a representação, por exemplo, do Tiranossauro Rex, vamos dizer assim, é a possibilidade maior do que um ser humano imagina do que foi um dinossauro, né? E a Bíblia? Será que a Bíblia existe? Será que a Bíblia fala sobre os dinossauros? Então, irmãos, por que eu li esse texto de Jó, capítulo 40? Eu li esse texto de Jó, capítulo 40, por quê? Porque aqui, Jó, Deus, aqui, qual que é o contexto aqui, né? Lembra da história de Jó, que Jó perdeu tudo, tal, e por causa e ele estava questionando a Deus: será que é justo, Deus, eu passar por esse momento? Será que é justo eu ter perdido tudo, eu que sou justo e tal? Então Deus aparece a Jó, né, no meio da tempestade, aqui no capítulo 40. E Deus então fala de um animal, dizendo, e olha só como que ele começa dizendo: eu criei esse animal junto com você, e esse animal come as ervas da terra, capim da terra, e também ele tem uma cauda como um cedro. Algumas traduções vão, o behemote, né, que Deus dá o nome desse animal de behemote. Behemote é uma palavra hebraica, e em algumas Bíblias ele é traduzido como um hipopótamo. Só que o mais estranho, irmãos, é que se nós formos ver a descrição que Deus faz desse animal, ele não se parece com um hipopótamo. Porque olha só, uma das descrições desse animal é que ele tem uma cauda como cedro. O cedro, o que é o cedro? O cedro é aquela grande árvore, né, do Líbano, é conhecido do Líbano, né, uma árvore muito grande, de 30 a 40 metros de altura. Então, que animal é esse? Eu vou pedir para a Mariane colocar aqui a descrição que esse texto faz de um animal. Olha lá. A descrição que Deus faz desse animal é esse animal aqui, ó. Você está vendo na tela, né? Isso é que, se você pegar um desenhista e fala: desenhista, desenhe esse animal para mim, o mais assim aproximado desse animal é esse aí, ó. Tá vendo, irmãos?
Olha só, irmão, que coisa. Sabendo disso, pode voltar para mim agora, Mariane, muito obrigado. Sabendo disso, eu fiquei assim, impressionado, né? Eu fiquei impressionado com isso. E também, Deus deu uma palavra. Nesse dia, quando eu fiquei sabendo dessa hipótese, Deus deu uma palavra e Ele perguntou para mim. O Espírito Santo, né? Veio ao meu coração e Ele perguntou para mim, e é essa a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã. Qual é o sistema que você está vivendo? Por que eu estou falando? Por que na escola nós não aprendemos, ou seja, a escola ela não considera o que a Bíblia diz? Por que muitos cientistas, a mídia, né, como um todo, não consideram o que a Bíblia diz? Por que muitos dizem que a Bíblia é um livro de mitos, um livro de fábula, um livro antigo? Por que muitas pessoas elas são ensinadas a desconfiar na Bíblia? Sabe por quê, irmãos? Eu vou te dizer o porquê. Porque nós vivemos dentro de um sistema. E esse sistema é um sistema na qual nega a realidade de Deus. Esse sistema, ele nos ensina, eles colocam esses ensinamentos nos nossos filhos, eles colocam o ensinamento na mídia, eles colocam esses ensinamentos em muitos lugares para dizer que crê em Deus, para dizer que a Bíblia, para dizer que a fé, para dizer que a religião é coisa de homem atrasado, de homem retrógrado. Na verdade, a evolução humana está quando nós descobrimos que a ciência tem a dizer. É isso que esse sistema diz. Esse sistema, ele nega a realidade do mundo, de Cristo. Ele nega a realidade de Deus. Ele diz que o mundo foi criado através de um princípio ativo. E que esse princípio ativo nada tem a ver com Deus. Que Deus é fruto da nossa imaginação. Que Deus ele é fruto da nossa incapacidade de se relacionar com a natureza. Então nós criamos essa figura de Deus. É isso que esse sistema diz. E esse sistema, né, a Bíblia ela vai chamar, e a Bíblia diz muito sobre esse sistema. A Bíblia diz que esse sistema é o mundo. Em Romanos 12, eu quero ler com você a palavra de Jesus. Primeiro eu quero ler João, Evangelho de João, capítulo 16. Quero ler com vocês aqui. João, capítulo 16, capítulo 15, vai. Vamos ver o que diz o capítulo 15. Capítulo 15, Jesus está dizendo aqui uma coisa. Capítulo 15, verso 18. Olha só o que Jesus fala. Se o mundo os odeia, lembre-se, o mundo me odiou antes de odiar vocês. O mundo amaria vocês se pertencesse a ele. Todavia, vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês, tirando-os do mundo. Por isso é que são odiados pelo mundo. Então, irmãos, esse mundo que Jesus e os apóstolos se referem, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos ou renovai-vos com a transformação da nossa mente, né? Então, o que acontece? Quando nós nos afastamos de Jesus, quando nós ficamos assim, ouvindo essas coisas, o mundo ele tem esse poder de nos sugar. O mundo ele tem esse poder, esse sistema.
quando menos você perceber, você já está dentro desse sistema, você já está envolvido nesse sistema. E esse sistema, a Bíblia vai dizer que é o mundo. O mundo, então, quando a Bíblia se refere ao mundo, a palavra mundo no grego é cosmo. Quando a Bíblia se refere ao mundo, ele não está se referindo, Jesus aqui não está se referindo ao nosso planeta físico, não. Jesus, ele está se referindo a esse sistema. E esse sistema nos odeia. Por que ele nos odeia? Porque nós não pertencemos a esse sistema. Porque se nós pertencemos a esse sistema, o mundo nos amaria. O mundo nos levaria em conta. O mundo nos daria credibilidade. Mas por que as doutrinas bíblicas, por que, por exemplo, a doutrina da criação, a doutrina do homem, Adão e Eva, por que muitas pessoas rejeitam essa história? Por quê? Porque o mundo nos odeia. E o mundo olha para nós e diz assim: vocês são esquisitos, vocês são estranhos, vocês são, vamos dizer, de outro planeta. Então nós odiamos vocês, porque tudo que vocês dizem, tudo que vocês pregam, tudo que vocês fazem, vai contra os nossos princípios, vai contra os nossos valores. Então é por isso, irmãos, que nós somos perseguidos. Então é por isso que nós, muitas vezes, nós cristãos, nós que não estamos no mundo, mas estamos vivendo dentro desse sistema, é interessante pensar nisso, que o mundo nos odeia. Jesus, quando ele chama os seus discípulos, ele diz que eis que eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Então ele compara o mundo como um mundo selvagem, né? Como você que não sei se você gosta de ver documentário do mundo animal, você vai ver que viver na floresta não é uma coisa agradável. Viver um animal que vive na floresta, ele vive, vamos dizer assim, em um ambiente hostil, porque a qualquer hora o predador pode caçar, qualquer hora ele pode ser comido. Uma hora ele é o comedor, numa hora ele é o caçador, e numa outra hora ele é uma caça, né? Então a gente começa a ver que o mundo é assim. O nosso mundo, irmãos, o mundo, esse sistema que está aí, ele é assim, ele é hostil, ele é selvagem, e ele não respeita os nossos sentimentos, ele não respeita a pessoa, o valor, a vida humana. Não, esse sistema é um sistema na qual ele busca os valores, e não importa, irmãos, olha só, e não importa o que você tem e o que você é. Se você for uma ameaça, você vai ser passado para trás. Se você incomodar, alguém vai fazer de tudo para te fazer parar. Porque o mundo é assim, irmãos. O mundo, ele é um sistema feroz. É um sistema na qual os mais fortes vencem. O problema é que nesse sistema não existe o mais forte. Então esse é o mundo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 1 em diante, ele vai nos contar sobre a realidade espiritual daqueles que estão sem Cristo. E é interessante que ele diz que quem está sem Cristo está morto, né, em ofensas e pecados. Segundo, que ele está vivendo conforme o curso desse mundo, ou seja, está andando como o mundo pensa. Ele está andando, ele tem os seus valores conforme o mundo ensina para nós. E quais são os valores, irmãos, que o mundo nos ensina? Quais são os valores que o mundo nos ensina e na qual isso está impregnado em nós? Quais são esses valores? O primeiro valor que o mundo nos ensina, que o mundo ensina às pessoas, é a busca do poder.
a busca do poder, né? Então, o mundo nos ensina o seguinte: quanto mais você quiser conseguir o topo, então você tem que lutar por ele. Então você tem que ser uma águia, você tem que ser um tigre, você tem que ser um leão. Se você quiser chegar ao topo da sua empresa, se você quiser chegar no topo da sua igreja, se você quiser ter as melhores coisas dessa vida, então você tem que buscar um poder. Você tem que ter uma relação na qual te beneficie para ter poder. E isso é um fato, irmãos, em todos os lugares. Esse jogo chamado poder, ele é jogado. Eu nasci, né, no Evangelho, né? Eu me converti aos 10 anos de idade e os meus pais já eram evangélicos, já eram cristãos. E a gente sempre ouve na igreja, né? Irmã Shirley, Deus abençoe. Irmão Hélio, irmã Ivete, Deus abençoe. E eu sempre, né? A gente sempre ouve na igreja o seguinte: olha, o mundo entrou na igreja. E quando a gente pensa nessa frase, o mundo entrou na igreja, a gente imagina que o pecado, né? O pecado entrou na igreja. Pecado, né? Existem pessoas que estão em pecado, então o mundo entrou na igreja. Mas, irmãos, hoje nós vamos descobrir que o mundo está na igreja. E ele está mais assim, vamos dizer assim, influenciando mais ainda. Por quê, irmãos? Porque o que nós vemos hoje em todos os lugares é um jogo do poder. Existe uma pessoa importante, né? E existe outras pessoas que estão em volta dessa pessoa importante. E essas pessoas que estão em volta, elas estão ali disputando posições. Elas estão aí se digladiando. Elas estão ali lutando uma com as outras para ver aonde, como e quando e como é que eu faço para conseguir essa posição. Porque quanto mais você consegue uma posição, mais respeito, entre aspas, você tem. Mas mais respeito e mais inveja também você é alvo. E esse é o jogo de muitos lugares. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você chega numa empresa, você é contratado. Você é contratado numa empresa e você começa a fazer o seu serviço. Um bom serviço. Isso acontece quase em todos os lugares. Você começa a fazer um bom serviço e de repente seu gerente ou seu chefe te elogia. Você já parou para pensar que quando você recebe um elogio público, né? Imagina uma reunião, alguém te elogiar. Você já parou para pensar que existem pessoas que não vão ficar contentes com esse elogio que você teve? E muitas pessoas vão virar a cara para você. Que muitas pessoas, né, vão fazer de tudo para te prejudicar. Que antes uma pessoa te ajudava e agora, depois que você recebeu esse elogio, depois que você recebeu essa promoção, essas pessoas viram a cara para você. Por quê, irmãos? Porque você antes era amigo, entre aspas. Agora você virou uma ameaça. Você virou uma ameaça para essa pessoa. Então essa pessoa, no seu inconsciente, né? Essa pessoa, na sua programação, o que ela vai dizer? O que ela vai fazer? Ela vai fazer de tudo para te derrubar. Ela vai fazer de tudo para atrapalhar o seu desempenho profissional. E isso acontece muito, irmãos. E infelizmente, acontece dentro das igrejas também. Tem que ser sincero e falar isso para você. Por quê? Porque é um jogo do poder. Quanto mais destaque você tem, mais oposição e mais inveja você vai ter também. Porque você está nesse jogo, né? Você está nesse ambiente de poder. E olha só, irmãos, a Bíblia é muito rica de histórias de pessoas que foram vítimas desse jogo de poder. Por exemplo, eu quero dar o exemplo de Daniel. Por que Daniel foi parar na cova dos leões? Já parou para pensar por que Daniel foi parar na cova dos leões? Daniel, ele foi parar na cova dos leões. Por quê, irmãos?
Por causa do jogo do poder, né? Daniel vinha de um outro império, o Império Babilônico, né? O rei Dario, que era o do Império Medo e Persa, começou a gostar dele, começou a ter uma grande consideração, e ele começou a pensar, né? Ele começou a planejar a promover Daniel. Ele queria promover Daniel. E o que aconteceu? Os outros governantes das províncias começaram a ficar incomodados com o sucesso de Daniel. Olha só, olha, deixa aí, irmãos. Olha só a aplicação que eu estou falando aí. Aí o que aconteceu? Eles fizeram uma vasculha, ou seja, eles vasculharam tudo, fizeram uma CPI na vida de Daniel e não descobriram nada. Foram na Receita Federal, foi lá no Serasa, foi lá no tribunal para ver se tinha algum processo contra ele, vasculhou as contas dele, vasculhou o patrimônio dele, verificou se ele tinha algum indício de entrar numa corrupção. Não descobriram nada, irmãos. Lê aí capítulo 6 de Daniel, você vai ler isso aí. Não descobriram nada de Daniel. Então o que eles armaram? Então vamos fazer o seguinte: vamos então trabalhar com o orgulho do rei. Vamos dizer para o rei o seguinte: rei, você é muito grande, então vamos fazer uma lei, o seguinte, que durante 3 dias ninguém peça nada para o seu Deus, mas peça a você. Ou seja, eles fizeram uma lei que transformou o rei em Deus. E Daniel tinha um costume de orar a nosso Deus, né? De fazer as suas orações 3 vezes ao dia. Ele abria a janela e orava em direção à cidade de Jerusalém. Foi aí que eles conseguiram. Olha só como que o jogo do poder, irmãos, ele é terrível. Eles conseguiram incriminar Daniel. E foi por isso que Daniel caiu. Foi para a cova dos leões, né? Motivo de inveja, motivo de ciúmes, né? E o que está por trás disso? O jogo do poder. Há um jogo do poder sendo disputado em todos os lugares, né? Então, irmãos, esse é o valor que o mundo prega. O mundo prega isso. O mundo diz que não importa quem está na frente, vence essa pessoa. Não importa quem está se destacando, puxa o tapete dessa pessoa, né? A ética é só um discurso bonito. A ética, não tem a ética. Se você tiver a oportunidade de pegar uma faca, né? Isso no sentido figurado, e tacar na costa dessa pessoa, taque, né? Haja por trás, seja dissimulado, seja falso, seja hipócrita. Abrace essa pessoa, mas não atrás fale mal dela, né? Fale dos defeitos dela, divulgue os defeitos dela. Esse é o jogo do poder, esse é o jogo do mundo. É assim que o mundo funciona. É assim que o mundo ensina os seus adeptos. Eles não têm essa realidade de Deus. Aqui, irmãos, o Deus não existe. Temor de Deus não existe. Julgamento de Deus não existe. O que importa é o que você está fazendo agora. O que importa é o que você vai fazer. Não importa os meios, né? Os fins justificam os meios. É assim que o mundo diz para nós. Olha só que coisa satânica. Olha só que coisa diabólica. Olha só que coisa maligna. É por isso que Jesus fala em João que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo já está envolvido com o maligno. O mundo, ele faz parte do sistema do maligno. O maligno, o diabo, Satanás, ele incrementou esse sistema. E muitas vezes nós estamos dentro desse sistema, estamos fazendo as coisas desse sistema e nós não estamos percebendo. Nós estamos nesse jogo e esse jogo e nós estamos jogando e nós não estamos percebendo o mal que nós estamos provocando e o mal na qual nós estamos sendo atingidos. Esse é o mundo,
O segundo valor do mundo, então o primeiro valor é o jogo do poder. O segundo valor do mundo é a riqueza. Nós somos medidos, irmãos. Nós somos medidos pelas riquezas que nós temos. E quando se fala em riqueza, não estou falando de riqueza espiritual. Eu estou falando de riqueza material. Então, as pessoas nos avaliam pela casa, tamanho da casa que nós temos. As pessoas nos avaliam pelo carro que nós temos. As pessoas, o mundo nos avalia, o mundo nos dá valor pela conta bancária, pelos investimentos, pelas posses, aquilo que nós demonstramos para as pessoas. O mundo não quer saber o que você é, o mundo quer saber o que você tem. E isso, irmãos, é muito comum nós sermos avaliados, infelizmente. O grande problema de nós sermos avaliados com esse critério, de nós nos relacionarmos com esse critério da riqueza, irmãos, é que muitas pessoas vivem de aparência. Tem muitas pessoas, irmãos, que fazem dívidas que não podem ser pagas para viver de aparência. Muitas pessoas moram em lugares na qual não podem pagar, não podem se manter para viver de aparência. Muitas pessoas compram um carro no ano, mas não conseguem pagar esse carro. Por quê? Porque querem viver da aparência. Olha, esse é um dos valores que o mundo ensina. Não estou dizendo, irmãos, que é pecado ser rico. Não estou falando isso. O que eu estou falando é que o mundo nos ensina que para você ser bem sucedido, ouça bem, para você ser bem sucedido, você tem que ser rico. Olha a diferença. Olha a diferença. Você tem que ser rico, você tem que amar o dinheiro. Paulo, ele diz na sua carta a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o mundo nos ensina a amar o dinheiro. O mundo nos ensina a se apegar nas coisas materiais. O mundo nos ensina que quanto mais você tem, mais você é respeitado. Quando você é rico, quando você tem posse, quando você tem investimentos, você chega no banco. Chega lá no banco para você ver. O gerente sai da sua cadeira e vai até você, cumprimenta você, dá um café para você, dá um suco de laranja para você e te trata com respeito. Mas quando você não tem dinheiro, quando você é um cidadão comum, o gerente nem olha para você. Você tem que pegar fila. Você tem que conversar com aquela mocinha do posto te ajudar. Ou seja, você não tem respeito. Ninguém te considera, porque o banco te avalia pelo que você tem. E esse valor, essa medida na qual as pessoas nos medem, ela é muito terrível. Porque dependendo das pessoas, nós somos injustiçados por causa disso. Porque tem muita gente vivendo de aparência, irmão. Jesus, ele diz que nós não podemos nem devemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. Mamon é uma palavra aramaica que quer dizer riqueza. Aqui, irmão, Jesus ele está elegendo o seu grande rival, e o seu grande rival é a riqueza. Porque a riqueza, irmão, ela tem esse poder de dominar as nossas vidas. Ela tem esse poder de ser um ídolo, de ser um Deus na nossa vida. Então esse é o sistema do mundo. O mundo, ele trabalha com esse conceito de quanto mais dinheiro você tem,
mais respeito você vai ter na sociedade. E o grande problema disso, irmãos, é que o mundo, ele está envolvido num sistema de exploração. Nós vivemos num sistema de exploração, irmãos. As pessoas, né, os ricos olham para nós e dão um salário. E muitas vezes é um salário pequeno para um trabalho grande. As pessoas trabalham muito para ganhar pouco. Isso é uma exploração. E muitas vezes, olhe lá, quando tem seus direitos respeitados. E muitas vezes não tem. Então, a riqueza, ela tem esse poder, irmãos, de dominar o coração humano de uma tal forma que o ser humano, ele quer tudo para si. Ele é movido pela ganância. E o grande problema da ganância é que a ganância, ela nos cega. Que a ganância, ela nos engana. Por quê, irmãos? Presta atenção. Por que há muitos golpes por aí? Já viu falar de golpes? Estelionatária? Pessoas, ainda mais aqui na internet ainda, né? Aqui no Face, é demais. A pessoa diz, olha, faça um investimento e você vai ter um lucro de 100% em 2 meses. Por que tem pessoas que caem nisso? Por que tem pessoas que caem, por exemplo, no golpe do bilhete premiado? Já viu o golpe do bilhete premiado? A pessoa chega, aborda você, eu ganhei na loteria e estou sem tempo de ir lá na lotérica, então você pega o prêmio e só precisa me dar 10 mil reais. Por que tem gente que cai nisso, irmãos? Por que tem pessoas que vão na internet, buscam um carro 10, 15, 20 mil reais abaixo da tabela e compram, depositam dinheiro e quando vai ver não tem carro nenhum? Por quê, irmão? Por causa da ganância. O mundo nos ensina a ser assim, gananciosos. O mundo nos ensina a nós termos vantagens, criarmos vantagens. Se eu tiver uma vantagem, eu quero. O mundo nos ensina que se o caixa te dá um dinheiro a mais, problema do caixa. O mundo nos ensina assim, irmãos. Problema dele. Quem mandou não ficar atento? O mundo nos ensina olhar os pobres, olhar esses pedintes da rua, olhar essas pessoas que não têm condição. O mundo nos ensina, tem que trabalhar. O mundo nos ensina assim, irmãos. Às vezes a gente compra essas mensagens, a gente compra essas ideias e a gente não vasculha que tudo isso é o ideal do mundo. Que tudo isso, irmãos, é o que o mundo ensina para mim e para você. De olhar as pessoas conforme a riqueza, conforme o carro, conforme a conta bancária, conforme o seu status social. É assim que, irmãos, hoje Deus está nos ensinando como que o mundo funciona. Como o mundo funciona. E isso, irmãos, infelizmente, tem influenciado as nossas pregações. Porque hoje, já foi dito aqui pelo meu amigo pastor Paulo, aqui no programa anterior, examinando as escrituras. Hoje as pessoas estão assim, querendo ser agradadas. E quer mensagem melhor? Que Deus vai te dar prosperidade. E nós não pensamos, a gente não estuda, né? Nós não pensamos qual é a prosperidade que Deus dá. Porque a prosperidade que nós pensamos e queremos não é a prosperidade que Deus tem. A nossa prosperidade é uma prosperidade material. A gente é vibrado em querer prosperidade material. Então, imagina um pastor agora dizendo assim: olha, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar uma casa na praia, Deus vai te dar uma mansão, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar... O povo é vibrado nisso. Mas o que o povo não está entendendo é que isso é o que o mundo ensina, que você tem que ter isso, que isso é bênção. Irmãos, muitas vezes não é. Eu estou cheio de exemplos
de pessoas que conseguiram riquezas e as suas vidas foram arruinadas. Que as suas vidas foram devastadas. Por quê? Porque não souberam lidar com a riqueza. A riqueza é algo que você tem que saber lidar. Você tem que ter a riqueza. No caso, você tem que ter a habilidade de transformar a riqueza em uma ferramenta para você. E não é isso que acontece. Tem muita gente que é a ferramenta da riqueza. É como se fosse o carro em frente dos bois. Não, irmãos. Nós devemos pedir sabedoria a Deus. É isso que nós temos que pedir. Não é riqueza. Não é prosperidade material. O que nós temos que pedir a Deus é sabedoria. Porque se Deus dá riqueza para mim e para você, é um teste. Salomão fala isso em Eclesiastes. Que quando Deus ele dá riqueza para alguém, ele está dando um teste. Ou seja, então eu tenho que saber lidar com isso. Porque muitas vezes nós somos reprovados nesses testes. Porque nós damos razão ao nosso orgulho. Nós damos razão ao nosso ego. Então presta atenção, irmãos, nesse segundo valor da riqueza. O terceiro valor que o mundo nos ensina é o valor da fama. Olha aí. Valor da publicidade. Então tudo que vocês fizerem, façam propaganda disso. Tudo que vocês fizerem, sejam famosos, façam de tudo. O mundo nos ensina assim. Faça de tudo para chamar a atenção das pessoas. Não importa como você vai fazer, faça. Seja famoso, seja conhecido, seja respeitado. É o que o mundo nos ensina. E nós vemos isso acontecer, irmão, de pessoas que atingiram o sucesso, atingiram as palmas, atingiram o mais alto grau da respeitabilidade pública, mas a grande maioria não souberam lidar com essa fama, não souberam lidar com esse momento. Eu gosto muito, irmãos, eu gosto muito mesmo de ler, de ver documentários, de ver história de pessoas famosas. E é interessante, irmãos, se você vê as histórias dessas pessoas, quanto sofrimento está embutido nessas vidas. Quanto sofrimento, meus irmãos. Quantas discórdias. Quantas coisas terríveis acontecem na vida de uma celebridade. Não é? E isso eu não estou falando apenas das celebridades seculares. Eu estou falando até das celebridades cristãs. Porque o grande problema da fama, irmãos, é o seguinte. O grande problema da fama é que você, assim como a riqueza, você tem que saber lidar com a fama. Você tem que ter responsabilidade com isso. E as pessoas parecem que esquecem disso. Porque uma fala mal falada, um ato mal feito, já ganha uma publicidade. Tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. E as coisas ruins repercutem mais do que as coisas boas. E muitas vezes a gente busca, né? Nós gravamos vídeos, colocamos no YouTube, colocamos no Face, colocamos em todos os lugares, porque nós queremos ser famosos. Nós queremos ser conhecidos. Nós queremos pregar nos mais altos congressos. Nós queremos, né? Nós queremos ser reconhecido por alguém. Essa é a busca da fama. Mas o problema, irmãos, é que a fama tem um preço. Um preço muito alto. O preço da representatividade. Que é o preço da responsabilidade. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo aonde você vai, aonde você não vai. Você é filmado.
Você é perseguido pelos paparazzis. As pessoas querem tirar foto com você. Você não tem paz nem para ir para padaria. E é interessante que eu não entendo, né? A pessoa busca isso, consegue, e depois reclama. Você já viu o famoso reclamar que não tem paz? Eu já vejo de monte. Por quê, irmãos? Porque não sabe lidar com a fama. E pior, vou te falar uma coisa: a fama do mundo, ela é passageira. Você quer ver como que ela é passageira? Quem foi? Vou fazer uma pergunta para você. Quem foi o campeão do Prêmio Nobel da Paz no ano passado? Você não sabe? Eu também não. Viu como é passageira a fama? A fama do mundo, irmãos, ela tem prazo de validade. Hoje eu estou na evidência. Vamos supor, hoje eu estou em evidência. Daqui uns 2 anos, 3 anos, 4 anos, ninguém vai falar mais de mim. Ninguém mais vai falar de mim. Um amigo meu, ele foi campeão de atletismo no ano de 1995, um ano estadual. As escolas faziam tipo uma espécie de Olimpíada e ele foi campeão estadual em 1995. Aí uns 2 anos atrás, a escola mandou para ele a medalha de 95. Todo empoleirado, numa caixa. A escola foi fazer uma limpeza e mandou essas medalhas para quem tinha ganhado, ou para quem tinha realizado, né? Competido. Ninguém mais lembra dele, irmão. Assim é a fama do mundo. Assim são as coisas desse mundo, são passageiros. O poder é passageiro, a riqueza é passageira. Irmãos, a riqueza ela é tão passageira que quando você morre, nada vai contigo. Você não leva a sua casa, você não leva o seu carro, você não leva o seu dinheiro, você não leva nada. Você pode até pedir para a família: família, saca todo o dinheiro da poupança lá e deposita comigo no meu caixão. Não vai adiantar nada. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer, o dinheiro vai ficar lá. Se não apodrecer, é até capaz de um familiar seu ir à noite no cemitério, abrir o caixão e pegar todo o dinheiro. É até capaz de fazer isso. E o patrimônio, irmãos? Depois que a pessoa morre, os filhos vão e vendem tudo, desfazem de tudo. Então tudo nesse mundo, você que está buscando poder, você que está buscando riqueza, você que está buscando fama, sabe de uma coisa: tudo é passageiro, tudo vai passar, tem prazo de validade. Hoje você está aqui, amanhã você não está mais. Hoje estão falando de você, amanhã ninguém vai falar mais nada de você. Esse é o mundo que nós vivemos, irmãos. Esse é o mundo na qual nós estamos convivendo. O quarto valor do mundo, então nós falamos de poder, nós falamos da riqueza, nós falamos da fama. O quarto valor do mundo é o prazer. Nós estamos vivendo uma época do prazer, época do hedonismo. Hedonismo é uma filosofia que nos ensina o seguinte: não importa, tenha prazer. Curta a vida, porque a vida é curta. Então, se você tiver a oportunidade de festejar, se você tiver a oportunidade de se viciar em alguma coisa que te dá prazer, vicie-se. Beba todas, se drogue, tenha prazer, não importa qual é o meio, o fim é um prazer. Se relacione com as pessoas, tenha relação sexual com as pessoas, não importa, deixe o compromisso de lado, tenha prazer, tudo em nome do prazer. Esse ano não vai ter carnaval, né? Não vai ter carnaval em virtude da pandemia, mas o carnaval é a festa do prazer.
pule carnaval, abandone a sua esposa, deixa a sua esposa, seus filhos lá chorando e vai pular carnaval. Fique com qualquer uma na rua, fique com qualquer um na rua. Não importa. Não importa as consequências. O hedonismo nos ensina que viva o prazer e não se preocupe com as consequências. O grande problema, irmãos, que não importa se você se preocupa ou não, as consequências vão vir. Não importa, não importa. Isso eu estou falando para você, não importa. Não importa se você vai curtir hoje, se você vai beber todas, se você vai fumar todo, não importa. Eu quero dizer para você, as consequências vão vir. Não adianta chorar. Não adianta chorar, porque tudo que o homem semeia, ele vai colher. E colhe mesmo, não adianta. E tem muita gente que chora, né? E é interessante, irmãos, que a mídia nos ensina isso também, né? Assiste novela, assiste esses filmes que tem por aí, você vê. Tenha prazer. E não tem nenhuma consequência, irmãos. É interessante, né? Não se fala de consequências. Olha só como que o mundo, ele é vil. Como que o sistema do mundo, ele é enganoso. Ele é enganoso. Porque o mundo nos ensina a buscar o prazer. Mas o que o mundo não mostra é as consequências. Por exemplo, uma relação sexual. Quais são as consequências de uma relação sexual? Muitas, né? Gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis. Vai lá no postinho, segunda-feira, vai num postinho da UBS, lá tem um folhetinho, DST, doenças sexualmente transmissíveis. Vai lá pra você ver as doenças que tem lá: sífilis, gonorreia, cancro mole. Olha o nome das doenças. Percebe? Tá percebendo, irmãos? O mundo não te ensina isso. O mundo não ensina que a droga, ela mexe e afeta o nosso psicológico. Que as drogas e o álcool é a porta de muitos crimes, de tragédias. Irmãos, o mundo, né, é muito triste nós vemos os nossos jovens sendo dominados pela droga. É muito triste, irmãos, a gente vê os jovens andando por aí com os olhos vermelhos, querendo dinheiro para sustentar o seu vício. E quando não se tem dinheiro, o que eles fazem? Eles se transformam em tormentos para a sua família. Pegam as coisas de casa, vendem as coisas de casa. Pastor Ailce, que é um dos nossos parceiros aqui da TV Shalom, vem aqui. Precisando vir aqui, hein, Pastor Ailce? Ele fala para nós um fato que aconteceu de uma família que morava numa casa. O filho entrou no mundo das drogas. Tá, aconteceu, irmãos? A família teve que vender a casa. Olha só até o que ponto que chegou a situação. A família teve que vender a casa. Vendeu a casa, comprou um apartamento e falou pro porteiro: ó, esse meu filho não entra aqui. Não deixe o meu filho entrar aqui em hipótese nenhuma. Já parou para pensar, irmãos? Que situação triste. Que tormento, que aflição é essa? E é interessante, irmãos, que nós conversamos com essas pessoas que entram no mundo das drogas. A maioria delas entram por causa de amizades. E olha só como que funciona a amizade do mundo. Ó, você que está me ouvindo aí, ó, toma cuidado com esses seus amigos aí, viu?
está dizendo que é amigo, aí quando o parafuso aperta, quando a polícia vem e te prende, cadê os amigos? É isso que o mundo ensina pra gente, irmãos. O valor do mundo aí pra nós aí, tenha prazer, não importa as consequências. Aí a pessoa vive sem consequência, e tem consequência, e consequência triste. E o pior dessas consequências é que essa consequência, ela não atinge apenas a pessoa em si, ela atinge a família. Quantas mães estão chorando nesse momento porque o seu filho está preso? Quantas mães estão preocupadas porque os seus filhos estão envolvidos nesse jogo sujo do prazer que o mundo ensina? Então é tempo de nós acordarmos para esse sistema, porque esse sistema na qual nós estamos vivendo, que é o sistema que nega a realidade de Deus, ela nega a realidade de Jesus, vivem como que se Deus não existisse. Nós vivemos como se Deus não está nem aí, irmãos. Esse é o sistema do mundo. Olha o quadro sombrio, nefasto que nós estamos tendo e que nós estamos vivendo. E isso está acontecendo não é só nas periferias da nossa cidade. Isso está acontecendo em todos os lugares, e inclusive na igreja. Ontem, lá no nosso estudo bíblico, eu estava falando para os irmãos. Em muitos lugares onde eu sou convidado para pregar, e até na nossa igreja, eu fico orando, e às vezes me bate um pensamento no meu coração: como é que está a família? Como é que está a casa? Como é que essa pessoa é em casa? Porque na igreja é tudo bonito. Na igreja todo mundo está com a Bíblia, está com gravata. Mas e dentro de casa, o que está acontecendo? Qual é o sistema que eles estão vivendo? Qual é o sistema que eles estão vivendo? É o sistema do mundo? Será que está acontecendo um jogo de poder ali naquela casa? Será que está acontecendo um jogo ali? Quantas famílias, irmãos, estão sendo destruídas? Porque o esposo foi envolvido nesse jogo. Jogo do mundo. Irmão, essa palavra, olha que interessante, né? Começou com um dinossauro, né? Essa palavra que eu tenho para você nessa manhã é uma palavra para despertar você qual é o sistema que você está vivendo. Porque existe um outro sistema. É sobre ele que eu quero falar agora. Nós já falamos muito sobre esse sistema do mundo e a gente sabe que esse sistema é horrível. Aí você pode se perguntar: pastor, como é que eu faço para sair desse sistema? Como é que eu faço para combater esse sistema? Como é que eu faço, pastor, para inibir essas atuações, essas influências do mundo na minha vida, na minha casa, na minha igreja? Interessante, né, irmãos? João Batista, quando ele começou seu ministério, qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A primeira mensagem que Jesus pregou foi essa mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que Jesus e João Batista está querendo dizer para mim e para você? Ele está querendo dizer para mim e para você o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado um novo sistema. Existe um novo sistema vindo aí, e esse sistema tem um propósito: desfazer as obras do diabo. Porque tudo isso que eu falei no mundo, esses valores, é nada mais do que as obras do diabo.
E Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. E Jesus, então, ele nos chama como igreja. Ele nos proclama como igreja. E nós temos essa missão de aonde nós chegarmos. E eu não estou falando de igreja como placa e nem como prédio. Eu estou falando como uma igreja no sentido bíblico. A igreja no sentido bíblico é uma comunidade de pessoas que foram resgatadas desse sistema do mundo e foi tirado para fora. Aliás, a palavra igreja no grego é eclésia. Eclésia quer dizer assembleia, quer dizer pessoas que saíram para se reunir, tirados para fora. Então nós fomos tirados de um contexto, nós estávamos no mundo. Nós estamos juntos aqui no mundo, vivendo os valores do mundo, andando conforme o curso desse mundo, andando em busca do poder, em busca da riqueza, em busca da fama, em ter prazer nas coisas. Não estou dizendo que ter prazer é pecado, não estou dizendo que ser rico é pecado, ser famoso é pecado, não estou falando isso, eu estou falando que o pecado está nos meios na qual eu quero conseguir isso. E esses meios é o mundo que nos ensina. Porque no reino de Deus, isso não importa. Porque o reino de Deus já tem a sua riqueza. No reino de Deus, o poder, como funciona o sistema de poder no reino de Deus? O sistema do poder do reino de Deus não é que o menor irá servir o maior. Mas se você quiser ser o maior no reino de Deus, você tem que servir o menor. Você tem que ser servo. Ai, meu Deus do céu. Irmãos, no reino de Deus é tudo o contrário. Olha só o valor do reino de Deus. Primeiro, valor de serviço. Enquanto que no valor do poder, eu tenho que lutar, eu tenho que puxar o tapete, eu tenho que pegar uma faca e apunhalar nas costas para derrubar a pessoa. No reino, eu tenho que ser servo. No reino, eu tenho que chegar em um lugar e pensar em que eu posso ser útil, aonde eu posso ajudar. Talvez o maior do reino de Deus não é aquele que pega o microfone e fala no púlpito. Talvez ali no reino de Deus é aquela pessoa que limpa o banheiro da igreja. Talvez ali na sua igreja o maior do reino de Deus não seja aquela pessoa que dá um estudo bíblico, mas talvez seja aquele porteiro que fica na porta e recebe as pessoas com todo amor e carinho e simpatia. Esse é o sistema do reino de Deus. É um sistema louco, é um sistema que o mundo não entende. E nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos absorver esses valores, do valor do serviço. E para ser servo no reino de Deus exige renúncia. Nós precisamos renunciar. Enquanto que no mundo o poder, nós temos que buscar o poder e tal. No reino a gente tem que renunciar à nossa posição. É uma coisa muito assim, ilógica no reino de Deus. Enquanto que no mundo o advogado ganha mais, tem mais respeito que o porteiro. No reino de Deus, o advogado pode ser o porteiro e o pedreiro pode ser o pastor. É o reino de Deus, irmão. O menor servirá ao maior. Olha o segundo valor do reino de Deus. Enquanto que no mundo a riqueza, né, é o valor que muitas pessoas buscam, no reino de Deus é a doação. A economia do reino não é a economia de que quanto mais você tem, você é próspero. A prosperidade, por isso que olha só, irmãos, as pessoas dizem: eu quero ser próspera, Senhor, faz campanha da prosperidade. Então, irmão, olha só, o reino de Deus é diferente. No reino de Deus, se você quiser ser próspero, você tem que doar, você tem que dar. Bem-aventurado
mais aquele que dá do que receber. Esse é o valor do reino de Deus. Paulo, ele escreve na sua segunda carta a Coríntios, dizendo que cada um contribua conforme a sua prosperidade. Às vezes a gente vê, irmãos, né, essas discussões aí, bobas. Para mim é uma discussão que não tem sentido. Se é obrigado dar dízimo ou não. As pessoas entram nessas discussões. As pessoas gostam de discutir essas coisas. Geralmente, pessoa que diz que dízimo é do Antigo Testamento, essas coisas todas, essa pessoa, ela não é uma pessoa doadora. 90%. A questão não está, irmão, se eu dou dízimo ou não. A questão é o seguinte: eu tenho um coração doador? Eu tenho um coração na qual eu dou. E essa doação, quando a Bíblia fala de doação, ela não fala daquela doação na qual eu tenho que receber algo em troca. Quando a Bíblia fala em doar, a Bíblia diz que nós temos que doar, não importa o resultado. Nem importa se a pessoa vai dizer um muito obrigado para você, mas doe. Doe, porque olha só, irmãos, as pessoas mais prósperas financeiramente que eu conheço são pessoas doadoras. Sabia disso? Você pode ver. Conhece uma pessoa próspera, pessoa que tem muito dinheiro, muitas posses. Geralmente são pessoas prósperas. E é interessante, não faz publicidade das suas doações. Então, irmãos, olha o valor. Primeiro, o valor do reino de Deus, serviço. Segundo, o valor, doação. Vai contra o mundo, não é verdade? Terceiro, o valor do reino de Deus. Olha só, enquanto o mundo diz, seja famoso, busque fama, faça as coisas na qual atraia seguidores, atraia curtidas, atrai um monte de coisa. No reino de Deus, o valor está na seguinte forma: o que a tua mão direita faz, que a mão esquerda não saiba. Que é o valor da intimidade, é o valor da motivação. Qual é a sua motivação, meu irmão? Isso é o valor do reino de Deus. Qual é a sua motivação? Sua motivação de estar na igreja? Qual é a sua motivação quando você toca o seu instrumento? Qual é a sua motivação quando você pega o microfone e vai ministrar a palavra? Qual é a sua motivação, irmãos? Porque para Deus não importa o tamanho da obra, não importa se você vai ser curtido, se você vai ser seguido. O que importa para Deus é a sua e a minha motivação. Será, irmãos, que eu estou aqui porque eu amo a Jesus? Ou eu estou aqui porque eu quero me aparecer, eu quero me promover? E aí? Então, irmãos, busque esse valor, o valor da intimidade, o valor da motivação. Isso é o valor do reino. O reino nos convida a isso, porque Deus conhece quem é o deles. Em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, Jesus ele fala, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor. Mas ele vai dizer, apartai-vos de mim, se afasta de mim, porque eu não vos conheço. E essas pessoas vão dizer, mas Jesus, em teu nome expulsamos demônio. Em teu nome nós oramos e as enfermidades caíram por terra. Em teu nome os milagres aconteceram. Em teu nome nós pregamos. Em teu nome nós curamos. Em teu nome eu fiz programa na rádio, na TV Shalom. E por que, Jesus, que você não me conhece? Jesus fala, apartai-vos de mim, porque vocês não cumpriram, vocês não buscaram a vontade do meu Pai. Então quem não busca a vontade do Pai não é conhecido de Jesus. Olha aí.
não é conhecido de Deus. E a minha pergunta é: será que Deus me conhece? Será que Jesus me conhece? Será que Jesus tem relacionamento contigo? Porque só vai entrar no céu, só vai ter as coisas de Deus quem tiver relacionamento com Ele, meu irmão. E o fato de eu estar fazendo uma obra, o fato de eu estar desempenhando um ministério, o fato de eu estar pregando, o fato de eu estar aparecendo, não quer dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele não quer saber disso. O que ele quer saber, qual é a sua motivação? É o amor? Porque a nossa motivação tem que ser o amor. Paulo, ele escreve isso em 1 Coríntios capítulo 13. Quando ele vai dissertar sobre os dons espirituais, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu vou ser como um sino que faz barulho. Ainda que eu tivesse todos os dons de sabedoria, de conhecimento, de profecia, se eu não tiver amor, isso para nada valeria. E ainda que eu repartisse os meus bens para os pobres, ou desse o meu corpo em favor da obra de Deus, se eu não tiver amor, isso nada significaria. Tem que ter amor, irmão. É a motivação, não é o fato, não é a obra que eu estou fazendo. Para de se enganar com essas pessoas que fazem obra e você diz: é homem de Deus, é mulher de Deus. Irmãos, às vezes nem é. Deus usa, porque Deus usa qualquer um. Deus usa até um bêbado. Deus usa uma jumenta. Balaão, quem era Balaão? Você acha que Balaão era servo de Deus? Não, Balaão era macumbeiro, ele era vidente, profissional, fazia feitiçaria por dinheiro, e Deus não usou ele. Então, ser usado por Deus não significa muita coisa, mas o que vai significar muita coisa é o seu relacionamento com Deus. Será que Jesus te conhece? Será que nós não estaremos correndo esse risco de ouvir essas palavras duras de Jesus, achar que a gente está por cima da carne seca, né? Achar que a gente está abafando, achar que a gente está assim: eu tô podendo. Aí chega lá diante de Jesus, Jesus fala assim: eu não te conheço, Saul. Eu tenho programa da rádio, eu sou pastor de igreja, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí chega lá no céu, Jesus chega: perdoa, mas eu não conheço você. Eu não conheço você, meu filho. Triste, né, irmão? Essa é a realidade. Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas estão vivendo o sistema do mundo, estão vivendo de acordo com o sistema do mundo. Toma cuidado. Deus hoje está te alertando. Você que está me ouvindo hoje, você que vai me ouvir amanhã, você que vai me ouvir daqui a um ano, não importa o tempo, Deus está te alertando. Qual é o sistema que você está vivendo? E por último, quero encerrar aqui. O programa tá bom, né, irmãos? Tô gostando. Deus está falando conosco. O último valor, que enquanto as pessoas buscam um prazer, e esse prazer no mundo é um prazer regido pelo ego, regido pelo orgulho, no reino de Deus, o nosso prazer está em fazer a vontade de Deus. Esse é o valor do reino. O valor de serviço, é o valor da doação, é o valor da intimidade e da motivação, e é o valor do nosso prazer estar centrado em Deus. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim: pastor, eu não vou na igreja, porque na igreja eu vou deixar de fumar, vou deixar de beber, eu não vou ter prazer na igreja. Irmãos, eu faço essas coisas porque eu sou pastor, porque eu amo ir na igreja, porque eu obedeço os mandamentos, porque é meu prazer. Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda nos caminhos dos ímpios, mas antes tem o seu prazer, não é obrigação,
Se você está na igreja por obrigação, tem alguma coisa errada com você, meu filho. Tem alguma coisa errada com você, minha filha. Eu tenho que ir na igreja. Tem gente que vai na igreja porque tem medo de ser castigado por Deus. Tem gente que vai na igreja, tem gente que quer morar no céu porque tem medo de ir para o inferno. Se você está nesse negócio, se você tem esse sentimento, então você precisa reavaliar. Porque fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus é prazerosa. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, ela é sadia, ela nos dá alegria. Deus diz, né? Paulo nos ensina que quando nós ofertarmos, nós temos que ofertar com o quê? Com alegria, não com peso e nem com tristeza. Então tudo que nós fazemos com Deus, para Deus, eu não faço com peso e nem com tristeza. Nossa, puxa vida, eu tenho que ir na igreja hoje. Não. Puxa vida, se eu não for na igreja, Deus vai mandar um raio na minha cabeça. Não. Eu faço as coisas de Deus porque eu tenho prazer. É meu prazer estar diante de Deus. É meu prazer orar. É meu prazer ler a palavra de Deus. É meu prazer ouvir a palavra de Deus. É meu prazer estar aqui com vocês nessa manhã. É o meu prazer. Então a minha pergunta para você, né? Quero mandar um abraço aqui para o meu irmão Jailson. Deus abençoe, meu irmão Jailson. Pastor Raimundo, Deus abençoe. Pastor Edmar Bete, Deus abençoe, pastor Edmar. E o irmão Ailton, lá da Rádio Pancas, lá no Espírito Santo. Nosso programa está sendo transmitido, irmãos, lá na Rádio Pancas, lá em Espírito Santo. Rádio Cultura Pancas, 100% evangélica. Deus abençoe o meu amado irmão, em nome de Jesus. Toda quinta-feira às 10 horas da manhã, né? Nós estamos sendo transmitido o programa Palavra da Cruz lá. Deus abençoe. Então, irmãos, Deus abençoe. E a minha pergunta para você, e eu quero orar, é o seguinte: qual é o sistema que você está vivendo? Qual é o sistema que você está buscando? Qual é o sistema que faz parte da sua vida? Será que você está vivendo conforme os valores do mundo? E isso tem influenciado as suas orações, a sua vida com Deus? Ou você tem buscado os valores do reino? Irmãos, é chegada a hora de nós buscarmos os valores do reino. Transformar o nosso coração, se arrepender, se desvincular dessas coisas que o mundo nos ensina e impregna na gente. Então eu quero orar por você. Eu quero orar. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Senhor, porque Tu preparastes esse dia para falar muito forte ao nosso coração, para falar conosco, Senhor, sobre qual é o sistema na qual nós estamos vivendo. Quantas vezes, Senhor, nós somos afligidos, nós somos influenciados e muitas vezes nós não percebemos porque nós estamos envolvidos nesse sistema que nega a sua existência, que nega e que nos ensina a viver como se Tu não existisse em nossas vidas. Mas nós sabemos, Senhor, obrigado pela Tua luz, pela luz da Tua palavra, pela luz, Senhor querido, do Teu Espírito Santo, que nos ilumina e nos revela a Sua vontade. E a Sua vontade, Senhor, é que nós renunciemos a esses valores do mundo e busquemos, ó Pai, os Seus valores, os valores do Teu reino. Senhor, dai-nos, Senhor, um espírito de servidão, de servos, para que nós possamos nos tornar servos uns dos outros, amar uns aos outros, Senhor, como Tu nos amastes. Senhor, nos ensina a ser doadores, Senhor. Nos ensina a pegar a nossa renda, a pegar a nossa prosperidade e dividir com os nossos irmãos, dividir com aqueles que estão sofrendo,
Dividir com a tua igreja, que muitas vezes necessita. Senhor, dar-nos, Senhor querido, essa atitude de não querer publicidade espiritual, porque hoje nós estamos vivendo essa época terrível de publicidade espiritual, em que as pessoas querem se mostrar, que as pessoas querem mostrar para todo mundo que é homem de Deus, servo de Deus, mulher de Deus. Irmãos, oh Deus, nos livra dessa presunção, nos livra dessa vaidade, Senhor, que muitas vezes nos barra. E por último, Senhor, que o nosso prazer esteja em Ti, aleluia. Que o nosso prazer, Senhor, esteja em fazer a Tua vontade, em fazer, Senhor querido, a Tua vontade em nossas vidas, que nós possamos viver conforme os valores do Teu reino. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Qual é o seu sistema, irmãos? Qual é o sistema em que você está vivendo? Qual é o seu sistema que você está vivendo? Então que essa palavra possa ser de alento, possa servir de alerta para você nessa manhã. Compartilhe o nosso programa. Eu tenho certeza, irmãos, que essa palavra vai despertar muita gente. Em nome de Jesus. Amém? Quero falar aqui dos nossos patrocinadores que nos ajudam, né, a fazer o nosso programa com muito amor e carinho. Eu quero falar sobre o nosso amigo, irmão Carlinhos, Auto Socorro Carlos. Esse telefone é o telefone na qual você tem que ter na sua agenda, né? Muitas vezes, né, ainda mais em época de chuva, o carro quebra, né? E você não tem ninguém, irmãos, eu tenho uma excelente recomendação. Auto Socorro Carlos, anota aí o telefone, 99713-3658, 99713-3658. O nosso segundo patrocinador é a Marcenaria Carvalho, irmãos. Nosso pastor Daniel Carvalho, Deus abençoe. Irmãos, ótimos preços, serviço de primeiríssima, olha só a palavra, hein? Primeiríssima qualidade. Você que comprou um apartamento e os móveis não cabem, irmãos, eu tenho uma excelente recomendação. Marcenaria Carvalho, anota aí o telefone, 98804-2639, 98804-2639. Nossa terceira patrocinadora é a Clínica Odontológica Sorriso 10, né? Doutora Greuza, você que está precisando de tratamento dentário, né? Tratamento tanto preventivo como também, né, para aliviar a dor, né? Você que quer tratar o seu sorriso, então tenha um Sorriso 10 da Clínica Odontológica Sorriso 10. Anota aí o telefone, 982-33-6609. 982-33-6609. O nosso último patrocinador é o nosso irmão Cleiton, da ESG Restauração Automotiva. Você que está querendo, né, recuperar o seu carro está com aquele amassado, você que tem um carro antigo e quer transformar o carro antigo em carro novo, tá aí o nosso telefone do nosso irmão Cleiton ESG Jateamento. Anota aí o telefone, 987080061, 987080061. Deus abençoe os nossos patrocinadores, amém? Muito obrigado, irmão, pela companhia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Aos Pés da Cruz. Tenha um bom dia, tenha uma ótima semana e vamos viver o reino, vamos manifestar o reino, vamos levar o reino para as pessoas, amém? Deus abençoe você, até o próximo sábado com mais um programa Aos Pés da Cruz.
glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado. É o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da glória, é o Rei da glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis.